Livro de investimento? Bitcoin passa ou repassa? Investimento com 200% do CDI é seguro? Gays do humor. É o quê? Me perguntaram, eu vou fazer o quê? Agora no nosso quadro de perguntas e respostas do BES Invest. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha filha. Hoje num quadro de perguntas e respostas onde um seio com dúvida é um seio bem-vindo. Se você está se perguntando de onde veio essas perguntas, elas vieram lá do Instagram. Inclusive, se você não segue lá a gente no Instagram, por favor, segue. Eu abri uma caixinha de perguntas e respostas lá e disse assim, quem quiser fazer uma pergunta, faz, porque no próximo vídeo do BES Invest a gente vai responder, beleza? Se você não enviou sua pergunta, aí você fica atenta e atento para o momento que eu abrir essa caixinha de novo e a gente poder bater esse papo. Tranquilo? Vamos nessa. Pergunta número 1. Bezi, você sempre fala de livros nos seus vídeos. Indica pra gente um sobre investimentos para alguém que não sabe nada. Pergunta feita pela Bezerra Praieira. Então, essa pergunta eu gosto dela bastante porque quando as pessoas perguntam sobre livros, elas geralmente acham que um livro de investimento que alguém chega e diz assim, lê isso aqui, é um livro que você vai ler como se fosse um romance ou uma ficção e que isso é um grave erro. Porque um livro de investimento é como se fosse um livro de estudo, sabe? Quando você está no colégio, quando você está na faculdade, ou quando você vai estudar alguma coisa, que você lê partes desse livro, e aí você relê, você põe em prática de alguma forma. Um livro de investimento é muito parecido com isso, certo? Então assim, por exemplo, se eu recomendar para você um que eu li, é super básico e é super legal para você entender o mundo dos investimentos, que é Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi, isso que eu acabei de falar é completamente válido para esse livro. Se você tentar pegar esse livro e lê-lo do início ao fim, numa tacada só, chega no final do livro, você, além de não lembrar de nada, vai ser um parto. Então assim, quando você começar a investir, aí você começa a investir em renda fixa, ou então tesouro direto, e aí, por exemplo, tem os capítulos específicos do Tesouro Direto, capítulo específico da renda fixa, aí você lê, aí você aprende, aí você entende, aí você guarda, depois você lê mais um pouco. Um livro de investimento, a maioria deles, não vai ser aquele livro que vai entrar na sua lista das metas do ano, assim, que tipo, vai ser aquele livro que você vai ler e você vai cortar na sua lista porque você terminou de ler, beleza? Ele é um livro de fato que você deve estudar. Então assim, eu diria o Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi. Caso você queira pegar um livro que é mais de finanças pessoais e que vai te explicar um conhecimento um pouco mais abrangente sobre como poupar, como economizar, o que você pode ganhar com essa economia, o que você pode ganhar com essas poupanças que você faz, aí eu recomendo um livro que eu já indiquei aqui no canal que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. Esse livro acontece como se fosse várias parábolas que se passam na Babilônia, que George S. Clason escreveu exatamente para explicar às pessoas sobre finanças pessoais. Como são histórias, e essas histórias são até meio gostosinhas assim de ler, aí você pode, ler umas 50 páginas de uma vez só se você gosta, se você está entrosado. Mas se você quiser fazer, como a gente comentou, igual ao dos investimentos inteligentes, e ler aos poucos também funciona. Mas assim, caso você seja uma pessoa que queira devorar um livro sobre o tema, aí você pega esse do George S. Clason, o Homem Mais Rico da Babilônia. Caso contrário, se for para estudar mesmo, uma coisa mais densa, aí pega o Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi, porque é um ótimo começo. Beleza? Vamos para a próxima. Pergunta número 2. Bitcoin passa ou repassa? Da Bezerra Cervejeira. Eu selecionei essa pergunta para falar aqui porque eu acho que tem uma coisa que a gente pode tirar dela, que é o seguinte. Eu não invisto em Bitcoin, mas assim, eu não vou ser a pessoa que vai dizer que eu passo ou que eu repasso Bitcoin. Se você se sente à vontade de investir em Bitcoin, se joga. Mas por que eu não tenho Bitcoin? Porque assim, eu sigo uma das regrinhas que existe no mundo dos investimentos, que é a seguinte. Quanto mais você sabe sobre seus investimentos, mais você ganha. Quanto menos você sabe sobre os seus investimentos, maior é a possibilidade de você perder dinheiro com eles. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque como o Bitcoin é uma coisa que eu não conheço, acaba que eu não tenho na minha carteira, eu acho um investimento de muito risco, que para eu investir nele eu precisaria conhecer ele muito bem, entendeu? Eu não invisto, mas eu nem passo ou nem repasso. E eu também não sou contra isso, não. É só aquela coisa mesmo. Quando for investir, gente,
tem que saber bem o que você está fazendo, porque quanto mais você sabe e quanto mais você continua a aprender sobre eles, mais você ganha. Então, é isso. Pergunta número 3. Bezi, você trabalha com algo mais além de ser uma grande gostosa youtuber, instagramer, gay do humor? Da Bezerra Twitteira. Gay do humor? Gay do humor? Eu não faço a menor ideia de que seja uma gay do humor. Na verdade, eu não gosto de nada que envolva humor. Eu nem gosto de humorista. Então, eu não faço muito bem a ideia do que essa pessoa está falando. Eu não conheço nenhuma gay do humor. Se eu conhecesse só por esse nome, eu seria completamente contra, eu digo logo. Em relação às outras coisas, eu não vou comentar, mas aí eu pensei assim, bom, eu vou usar essa pergunta para falar um pouquinho sobre mim, caso as pessoas não saibam e estejam aqui nesse canal. Meu nome é Igor, certo? Eu sou do signo de Sagitário, ascendente em Peixes e lua em Dromedário. Eu sou pernambucano, passei grande parte da minha vida em Recife, mas eu vivi minha infância e minha adolescência inteira numa cidade do interior chamada Bezerros. Lá em Bezerros é muito famoso porque tem esse bloco de carnaval, que é o bloco dos Papangu, que é uns seres muito esquisitos que usam uma máscara que tem um beicinho. Esse bloco, ele marca muito minha infância porque eu morria de medo dos papangus e quando eu era, acho que por volta dos 12, 13 anos, eu lembro que uma vez eu fui agarrado por trás por um e eu me assustei, puxei a máscara do papangu. Quem tava dentro do papangu era meu pai e pra mim foi muito pior descobrir isso do que descobrir que o Papai Noel é uma pessoa, que no caso era minha mãe, que deixava uma barba crescer o ano inteiro pra usar essa barba no Natal. Eu cresci, fui pra Recife pra poder fazer faculdade. Passei na Católica de lá. Na verdade, eu queria ter cursado Ciência da Computação, mas eu me enrolei na hora de colocar o código, na hora lá da matrícula. Aí caí em Publicidade e Propaganda. Foi nesse curso que eu conheci pessoas maravilhosas. Também foi durante esse curso que eu troquei a córnea. Como eu já falei num vídeo anterior, passei a ver espírito. Fiz amizade com um espírito chamado Laquisha, que me ensinou a língua do P. E também um pouquinho de hebraico, que me fez anos depois caí na novela Jesus, enquanto eu trabalhava os efeitos visuais da novela Jesus, porque depois de me formar em publicidade, trabalhei em motion design, eu odiava, e eu acho que é isso, né? Se vocês quiserem saber a história do Bezinvest, aí já é outro fuá que eu posso contar em outro vídeo, porque senão esse negócio vai ficar muito longo. Algumas coisas dessa história que eu acabei de contar não são verdades, outras são, e aí eu vou deixar a critério do seu imaginário subjetivo decidir. Vamos para a próxima e para a última pergunta desse vídeo. Dá para confiar nesses bancos que prometem rendimentos de 200% do CDI no dinheiro da conta corrente? Da Bezerra Saudosista. Inclusive, isso era uma pergunta que eu queria deixar para vocês. Vocês acham que está tudo bem eu ocultar o nome das pessoas? Vocês acham que eu deveria revelar, expor a cara da safada que faz a pergunta? Se vocês acham, aí vocês podem jogar aí nos comentários se vocês acham que eu devo expor. Se não, eu vou continuar chamando todo mundo de uma bezerra fofa com o adjetivo que eu quiser. Bom, vamos lá. Dá para confiar nesses bancos que prometem 200% do CDI? Olha, até onde eu sei, esses bancos, essas fintechs que prometem isso, elas são regulamentadas pelo Banco Central e tá tudo bem. Eu, inclusive, fiz o investimento em uma delas, coloquei meu dinheiro lá. Recentemente, inclusive, paguei meu cartão de crédito com parte dos rendimentos que eu tive desse negócio. Então, assim, até aí tá tudo bem. Mas o que eu quero puxar com essa pergunta, que eu acho que é mais importante do que esse rendimento de 200% do CDI? A gente passou recentemente, nos últimos 3 anos, a explodir um pouco essa bolha de investidor e investidoras. E aí, muito dos conhecimentos desse universo se tornaram, tipo, quase que conhecimentos um pouco gerais, assim, não muito, mas um pouco. Todo mundo já ouviu falar que a gente tem que conseguir uma rentabilidade com 100% do CDI ou acima disso. Qual é o conceito básico de um rendimento a 100% do CDI? A ideia desses investimentos é para uma reserva de emergência e como é para uma reserva de emergência, a gente quer uma liquidez altíssima, ou seja, a possibilidade de a gente tirar esse dinheiro a hora que a gente quiser, e uma proteção da inflação. O principal desses investimentos é essa proteção da inflação, entendeu? Tipo assim, se a gente tem um investimento que está protegendo o nosso dinheiro enquanto a gente acumula ele, tá ótimo. Então assim, se a gente fixar nesse conceito de proteção da inflação, a gente pode chegar aqui em ponto. Por exemplo, em 2020,
o CDI terminou em 2,76%. Se a gente tivesse R$1.000 no investimento que está rendendo 100% desses 2,76%, no final do ano a gente teria R$ 1.027,60. A inflação de 2020 chegou em 4,52%. Ou seja, para que seus R$1.000 continuassem valendo R$1.000 no final do ano com a desvalorização da nossa moeda, você precisaria ter em conta R$ 1.045,20. Ou seja, mais do que o dinheiro que rendeu a 100% do CDI. Ou seja, os 100% do CDI não te protegem da inflação. Aí onde a gente quer chegar? Se a gente tivesse que ter uma percentagem do CDI para proteger o seu dinheiro da inflação, quanto que seria essa percentagem? Seria por volta de 200% do CDI. Porque aí quando a gente fizesse o abatimento do imposto de renda desse investimento e etc., aí a gente teria quase que uma proteção, a gente teria uma proteção da inflação e ainda um rendimento um pouquinho a mais. Então assim, essas fintechs e esses bancos e esses CDBs que estão te prometendo 200% do CDI, eles só estão te prometendo a mesma coisa que esses bancos de rendimento de conta que rendem 100% do CDI deveriam estar te prometendo, que é a proteção da inflação, entendeu? Então os 200% do CDI hoje em dia, com a Selic no patamar que ela tá, ela não é grande coisa. Ela é apenas suficiente para fazer o que o investimento básico é capaz, que é proteger o seu dinheiro da inflação. E aí, com isso que a gente conversou, eu te pergunto, o banco que você está deixando o seu dinheiro na conta corrente, aquele banco lá que te prometeu 100% do CDI, que te prometeu uma rentabilidade na hora que você coloca o dinheiro, ele te falou isso? Ele te falou que no patamar atual o rendimento dele no final do ano é negativo? Que na verdade você está perdendo dinheiro e que aquele argumento de que rende mais que a poupança não interessa porque tanto ele quanto a poupança não estão te dando rentabilidade? Bom, gente, é isso por hoje no nosso... Eu ainda não tenho um nome para esse quadro, porque 10 perguntas e respostas é muito longo, eu não tô gostando disso. Bom, mas aí a gente pode... Que nome você daria para esse quadro? Será? Será que teria um nome legal para dar para esse quadro? Bom, não sei. Muito obrigado por quem participou e quem mandou pergunta. Lembrando que no próximo a gente deixa lá no Instagram, a gente vai criar um box lá e aí quem me mandar pergunta eu respondo, beleza? E é isso, a gente se vê no nosso próximo episódio do Bad Invest. Um beijo a todos, até mais.